Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos, Deus, através de Paulo, fala no capítulo 9, versículos 6 a 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Amém. Pode sentar. É muito maravilhoso o que Deus tem nos abençoado, porque quando nós recebemos a unidade da Bíblia contextualizada, parece que nós estamos sempre vendo a mesma coisa, a mesma coisa. E a Bíblia é isso, é a palavra de Deus que se renova. Ela nunca, jamais será repetitiva. Mas você lê um texto, você lê outro, parece que você está falando a mesma coisa. Porque a Bíblia, como a gente diz, é a maior diversidade que existe no universo, dentro da maior unidade que existe no universo. Aí você já está falando um paradoxo. Como é que uma diversidade pode ser uma unidade? É a Bíblia. Mas as coisas de Deus são assim. Então ela é maravilhosa porque ela fundamenta os princípios que são tão difíceis de se entender e aceitar humanamente. A palavra de Deus, ela dá base, ela fundamenta, é o que Deus faz aqui. Eu não chego e prego o que eu acho e digo não. Por isso que vai a palavra e vai o fundamento, vai a base bíblica. A palavra faz isso. Os princípios são muito difíceis de entender. Então eles têm que ser fundamentados. Até porque Deus preparou aqueles que Ele escolheu para não receber qualquer coisa. Assim como os que não são eleitos não aceitam a palavra, aqueles que são não aceitam o engano. No espírito eles sentem que tem algo errado. Então, mesmo sabendo, já tendo conhecimento, é necessário que estudemos, que aprendamos, para que nós possamos fortalecer a prática desses princípios em nós. Nós possamos guardar esses mandamentos, no sentido, como nós já aprendemos, de praticá-los. Isso é impossível se eu não buscar na palavra, se eu não me renovar na palavra, porque ela é o fundamento, é o Evangelho. Para que não venhamos a vacilar ou desanimar e ter dúvidas quando o mundo diabolicamente nos questionar. Por exemplo, hoje eu estava falando com o irmão, o dia do Senhor. Acabou-se. Todo mundo vai para o shopping, todo mundo vende, todo mundo compra. Está exatamente como nos tempos de Noé, né? Do dilúvio. Compravam e vendiam, davam-se casamento, faziam tudo, até que veio o juízo. Um dos maiores pecados que a humanidade comete hoje é a quebra do mandamento de guardar o dia do Senhor. E o crente entrou nessa. Então, você não fazer nada, se consagrar e fazer as coisas só para Deus, isso é um absurdo. Isso é um radical, isso é um fanático. Mas está na palavra. Deus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Aí ele diz, nem tu, nem teus filhos, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro dentro da tua casa, ninguém
fará nada, porque o sétimo dia é o sábado, é o descanso do Senhor. E Ele o santificou. Isso está nos mandamentos, meu irmão. Mas quebram hoje com uma facilidade incrível. Como é que se pode dizer que conhece a palavra? Para que estão na igreja se quebram esse mandamento? Eu não gosto nem muito de sair, eu evito, eu não tenho muita vontade, porque eu tenho medo de entrar no costume, desagradar a Deus sem me sentir. Até relacionamento sexual é pecado? Não. Em canto nenhum na Bíblia Deus diz que é pecado. Ele não fala sobre isso, eu deixo bem claro. Que aí eu estaria sendo legalista e colocando na Bíblia o que não tem. Mas, subjetivamente, Deus diz que quer de nós as primícias, quer de nós o que tem valor. Aí eu disse, puxa vida, é tão bom. Então, esse dia, de livre e espontânea vontade, eu vou fazer votos de não ter esse relacionamento e entregar ao Senhor. Pronto, porque Ele quer as primícias, Ele quer algo que tenha valor. Ele não quer resto, como as pessoas fazem. Fazem tudo o que querem, aí o resto deixa para Deus. Só que Ele não recebe. Num dia vai haver uma prestação de contas. No versículo 6, como nós vimos de Romanos 9, Paulo, ele mostrou-se preocupado, né, que a sua declaração anterior, de que ele estava triste e angustiado, no 2 e 3, pudesse dar a entender que Paulo estava querendo dizer que a promessa de Deus para Israel havia falhado, que a palavra de Deus havia sido frustrada. Ele diz no versículo 2, 3 do capítulo 9, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Olha, a igreja vai chegar num ponto de entender toda a pregação nesse versículo. Ela está toda aqui, a mensagem central está aqui. Que Deus, do jeito que Ele passou para mim, eu vejo tanta coisa para falar nesse versículo. Maravilhoso, é assim, maravilhoso. Porque se você trouxer para a realidade, olha o que Paulo via, tem uma grande tristeza, incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Agora, veja bem, quem é eleito, quem é escolhido, ele quer, ele tem vontade. Ele disse que queria ser aqui amaldiçoado. Deus é muito gentil. Ele está dizendo aqui que ele queria, por ele, a carne dele, ele seria amaldiçoado com os irmãos dele, com os compatriotas dele, com os segundo a carne. Então ele chama de amaldiçoado, sutilmente, porque ele diz assim, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Eles são amaldiçoados. E eu queria ser, mas eu não posso, porque eu fui eleito, eu fui chamado, eu fui arrastado. Então nós temos que entender que o contrário é verdade. Quem está verdadeiramente em Cristo, embora a carne dele queira ser também amaldiçoado, ele não consegue. Aí você tem que entender que o mesmo desejo, quem está do lado de lá amaldiçoado, tem vontade de ser abençoado e santificados como nós, mas não consegue. Então, tanto daqui para lá como de lá para cá, é verdadeiro. Aí, aos poucos, baseado na palavra, eu fui entendendo isso. Eu queria estar com aqueles que eu amo muito, mas eu não consigo. Mas minha carne queria e quer, mas eu não vou. Aí Deus disse, você entendeu que do lado de lá é do mesmo jeito? Como eu queria estar ali, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu queria ser abençoado, eu queria ser radical como aquele cara, eu queria ser como meu pai é.
esse homem louco, esse fanático por Jesus, esse cristocêntrico, esse radical, esse puritano. Mas eu não consigo, o mundo me chama, eu tenho um prazer no mundo, ai, como eu queria ser igual a ele. Assim, Paulo dizia, por mim, eu seria amaldiçoado com você, porque eu te amo demais. Então você tem que entender o seguinte, que quando alguém, está vendo aí, ó, não resiste até o sangue, olha aí, não resiste, aquela passagem que diz, não resistisse até o sangue, acompanhou do sangue, não está em Cristo, meu irmão. Ninguém, Paulo, pelas pessoas que eu perdi, se eu pudesse eu deixava. A minha carne preferia ser amaldiçoada e ficar lá com quem eu amo. Mas eu não tenho força, eu não consigo. Então ninguém vai pular de lá sendo de Cristo, meu irmão. Aqueles que o Pai me entregou, nenhum se perderá. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Porque pode dizer, a preocupação dele, ela quer dizer, então a palavra de Deus não funcionou. Porque fulano ou fulana passou, foi anos e caiu. Mas nunca foi. Tentou, porque gostava tanto, achava tão bonito, tão gostoso, mas não adianta. É assim como eu queria tanto estar lá, ter coragem de estar lá. A minha carne quer, mas eu não posso, eu não consigo. É isso que Deus nos ensina através de Paulo nessa passagem. Não adianta, eleição, que isso aqui é eleição pura. Não é por acaso que Lutero se converteu lendo Romanos. Não é por acaso. Converteu-se, ou seja, conheceu a verdade e virou-se para Deus. Se converter é mudar de direção. Ele ia numa direção errada e mudou. Se converte para Deus. É arrastado por Deus. Então, isso ensina muito claro. Por isso aqui, no versículo 6, ele nos alerta, né? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha o contexto, olha aí como vai se confirmando. Não é porque a palavra de Deus faltou não, rapaz. Já viu alguém dizer assim, como é que Deus permite isso? Onde está Deus que não vê essas crianças na rua? Onde está Deus que não vê esses mendigos na rua? Mas Deus não tem nada a ver com esse povo. Esse povo é da linhagem de Ismael. Esse povo não tem a promessa. Esse povo não foi eleito, se continuarem lá. Quantos não vieram aqui, foram abençoados, foram tudo, receberam de tudo, tal, e voltaram. E a porca voltou para o lamaçal. E o cachorro para o seu próprio vômito. Porque não consegue. É isso que nós temos que entender. Olha aqui. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Tem palavra que eu digo assim, Senhor, em nome de Jesus, me use para o dia não amanhecer. Porque cada versículo desse, dá para você falar horas. Olha que afirmação. Nem por seres descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que você tem descendentes, todos são descendentes. Mas nem todos são filhos. Nem todos são, nem que você queira, que você não queira, mas não adianta. É descendente, nasceu do seu sangue, mas não é filho. Aquele que Deus nos chamou. Não adianta. E nós vamos ver isso mais confirmado ainda. Aí ele diz assim, mas, você veja como precisa Deus iluminar. Porque primeiro ele diz assim, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Aí em seguida uma coisa meio sem lógica. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Espera aí. Mas ele não disse que descendente não é filho?
nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: que você tem 10, tá certo? Que são descendência de você. Em Isaque, ele chamará da tua descendência aqueles que ele transformará em filhos. Falando uma exegese que vocês entendam. Em Isaque, não em Ismael, no espírito, não no sangue. Então, aqueles descendentes teus, alguns eu chamarei, e então será chamado em Isaque. Isaque está dizendo que ele está chamado para a promessa. Diz assim, isto é, estes filhos de Deus não são os propriamente da carne. Pelo amor de Deus, rapaz. Como é que você lê? Eu me maravilho com a palavra de Deus. Eu, Romano, eu não sei mais quantas vezes eu li. E vou continuar lendo o resto da minha vida. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Os que nasceram teu. Você coabitando com a sua mulher e sua mulher com você, não são os filhos de Deus obrigatoriamente, da carne não são, tem que ser nascido do Espírito, eles são descendentes, aí da tua descendência, nascida da carne, ele chamará alguns pela linhagem de Isaque. Vê que coisa tremenda, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, está vendo? Descendência, aí sim, porque ele usa a descendência no sentido da carne e usa a descendência no sentido ao espírito, porque os dois são descendência, aquilo que Deus falou aqui, todos são descendência, nem todos são filhos, todos são descendência. Aquela descendência que sai da descendência da carne, quando passa para cá, passou a ser filho, descendência do Espírito. Você veja que coisa tremenda. Porque a palavra da promessa é esta, ó. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Então, ele está dizendo que os filhos de Deus são aqueles que são descendentes e filhos de Isaque, do Espírito. Quando fala filho de Isaque, não é filho da carne de Isaque, não. É os descendentes da carne que foram escolhidos por Deus para serem descendentes de Deus, para serem filhos de Deus. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que ele chama, já fora dito, o mais velho será o servo do mais moço. Olha aí. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Lá na frente o que vai dizer, por que foi que foi dito? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. E Deus, para deixar claro, ele ainda quebrou uma tradição, que o primogênito tinha direito sobre tudo. Aí ele, para mostrar que a eleição está acima disso, ele escolheu, ele elegeu o mais novo, mas não elegeu o mais velho, o primogênito. Então, é o que eu disse, é difícil a gente resistir e não falar detalhadamente dessa passagem, porque é maravilhosa. E Deus nos deixou falando tão clara e diretamente da eleição, que uns por ignorância e outros por rebeldia não aceitam. Uns por ignorância até conhecer. Quando Deus abre o entendimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí quando Deus abre o entendimento, o eleito entende e recebe. Eu não aceitava isso aqui. Não aceitava. Quando eu conheci,
Rapaz, pelo amor de Deus. Deus abriu meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos. Pelo amor de Deus, como é que eu não enxergava isso? Então, um tempo eu não cria por ignorância. Né? Outros não creem por rebeldia. Eles foram deixados para se rebelarem e não aceitarem essa doutrina, que é tão clara, é tão lógica, ela é tão ensinável na Bíblia. Mas o objetivo hoje aqui é o esclarecimento de Paulo, que embora a maravilhosa promessa de Deus Pai fosse para Israel, essa promessa nunca foi garantida para todo Israel, mas especificamente para o Israel genuíno, o escolhido, o eleito. A notícia é muito ruim para os que negam a eleição, pois aqui Deus confirma a sua promessa, mas confirma também que ela é exclusivamente para os eleitos. O que Deus expressa aqui é o mesmo pensamento já expressado também na carta aos Romanos, só que no versículo 2, capítulo 2, a partir do versículo 26, que ele diz assim, olha aqui, preste atenção, é outro que aqui seria hora de pregação, mas o objetivo é fundamentar, contextualizar e garantir o entendimento da mensagem central. Diz assim, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. O cara tinha que ser circuncidado. O que eles achavam? Eles achavam que o cara que fosse circuncidado era filho de Deus, acabou, não tinha conversa. Não tinha quem tomasse, porque eles cortaram ali o prepúcio, né, do homem. Mas ele diz aqui, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, se guardares a lei. Aí diz assim, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Rapaz, se tu cortou o pedaço do teu couro aí, e tu não pratica a lei, tu é um incircunciso, rapaz. Tu é um gentil, tu é um ímpio. Não vale nada a sua circuncisão. Aí ele continua. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, Deus está dizendo que o que vale é a atitude, é a prática, é a vida. O circunciso, sem cumprir a lei, era incircunciso. E o incircunciso, cumprindo a lei, era considerado circunciso para Deus. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Os fariseus. Não obstante, quer dizer, de qualquer maneira, embora você tenha o conhecimento da lei, da letra, mas você é transgressor. Então você é incircunciso. Ele diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Aqui já começa a confirmar. Não é judeu quem nasceu de judeu, não. Na tradição de judeu, não. Nem é circuncisão, aqui é somente na carne, tá vendo? Não é só, a circuncisão é um símbolo da circuncisão no coração. Então a sua vida, o seu louvor a Deus, a sua conversão, é um símbolo, mas o que vale é o seu coração para Deus. É muito claro, rapaz. Então não é crente, não é cristão, quem apenas é exteriormente, não, mas quem é de coração, cristocêntrico. Não esses crentes de meia tigela, esses mentirosos, anticristos, que vivem nessa sinagoga de Satanás, pecando, trazendo o mundo para dentro da igreja, incircunciso, dizendo que são crentes. Crentes no diabo.
Porque o crente em Deus, ele teme e ele luta para viver uma vida de santidade e na prática da palavra, na prática dos princípios de Deus. O que vale para Deus é vida, é prática, não é conversa fiada não, rapaz. Não tem circuncisão de atitude, de reputação, não. Reputação não faz circuncisão, não torna ninguém santo. Mas o coração, as atitudes, a vida. Por isso que Agostinho dizia, né, pregue o evangelho, se for preciso, use até as palavras. Pregue sua vida, as pessoas vão ver. E vão se admirar do evangelho, porque você prega com a prática de vida. Você prega com a prática de vida. Então, porque não é judeu, quem o é apenas exteriormente, quem veste aquele negócio, quem bota aquela cumbuca na cabeça, entendeu? Não é não. É quem realmente tem Cristo, nasceu de novo. Nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Você cortou ali e pronto, agora eu sou santo. Vou fazer o que não presta. É a mesma coisa que diz hoje, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Aí vai pecar, porque diz que está salvo. Quando uma característica do salvo é o pavor do pecado. Eu sou um pecador, eu peco, mas eu tenho orgeriza. Eu luto com toda a minha força, me agarro com Deus para não pecar. Porque não tem nenhuma dor maior. Ó, se eu juntar todas as dores que eu tenho passado esses últimos tempos, todas, multiplicar por 1000, não dá a dor que eu sinto quando eu peco contra Deus. Eu tenho quase certeza que pelos sinais eu sou um salvo. Mas eu não aceito, mas eu fico, mas o pior é que eu peco. Por isso que Paulo sofria e pedia para Deus tirar aquele espinho da carne. Aí, olha o que Deus diz, dentro do contexto, a minha graça te basta. Meu filho, a minha graça te basta, tu é um pecador. Se não fosse a minha graça, você era morto. Então, você é pecador, mas eu te dou a graça, eu te dou o que tu não merece. É exatamente isso aí. Então, porém judeu é aquele que o é interiormente. Vamos trazer para o Novo Testamento. Porém, cristão, o é aquele que é interiormente, no coração, não na reputação. Não querer demonstrar, como na igreja que eu estava, uma das que eu fundei, que é um grande templo hoje, estava lá, de noite, o cara lá, ele louvava, eu estou fazendo exatamente como era. Ele louvava assim, ele levantava a mão, aí fazia assim no louvor. A mulher dele do lado de óculos escuro. E nós sabíamos o porquê. Esquisito, dentro do culto, de noite, óculos escuro. É porque antes de sair, ele tinha dado uma direita no olho dela, sabe? Aí estava roxo. Ele tinha dado um de direita. Como aquele boxeador, né? O Mike Jackson, né? Ah, é o Mike Tyson, pois é. Tinha dado uma de direita no olho dela, rapaz. Agora, se tu visse o santo, parecia assim, era assim, ó. Uma vara verde balançando para lá e para cá, no vento. E louvando, e os olhos fechados. É exatamente isso aqui, rapaz. Porém, não é judeu aquele que o é interiormente. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Cristão é aquele que é interiormente, rapaz. É onde Deus olha o coração. E circuncisão, a que é do coração. Olha aí. No espírito, não sendo segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha aí. O que quer dizer isso aqui? Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Porque quando eu boto uma reputação, aí eu sou louvado pelos homens, rapaz, que homem tal, e não recebo o louvor de Deus.
Mas quando eu tenho o meu interior cristocêntrico, eu posso até não levar o louvor dos homens, mas eu levo o louvor de Deus. Numa maneira de falar, que Deus não louva. Eu alego o coração de Deus. Esses falsos crentes que estão por aí, eles alegrando o homem, ele não quer saber não, sabe por quê? Porque não acredita que Deus existe. Quando Deus estava me trazendo, há muitos anos atrás, quando eu me conscientizei disso, eu cheguei para o pastor e disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa aqui para o senhor. Olha, se eu entrar aqui e a igreja bater palma, me ovacionar, eita, Humberto, cristão, homem de Deus, o senhor também, e Deus disser que está triste comigo, eu estou acabado, pastor. Mas se o senhor disser que eu não presto, que eu não vale nada, a igreja dá as costas para mim, e eu chegar e me deitar e Deus, filho, eu estou alegre com você. Ô, pastor, Deus tem misericórdia de vocês, que eu não estou nem aí porque vocês pensam de mim. É exatamente isso aqui. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Você não recebe louvor dos homens na maneira de falar, como exteriormente você recebe, mas você recebe de Deus, porque Ele vê o teu interior. Aí você recebe força, porque você alega o coração de Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força. Você vê que coisa tremenda. Deus deixa claro que as promessas de bênçãos e salvação não se cumprirá nos descendentes carnais de Abraão ou de Israel, mas somente naqueles que pela sua graça Ele deu mediante a fé em Cristo Jesus. E depositam toda a sua confiança nele, no Senhor, no esforço até o sangue, para obedecer e fazer a sua vontade, com o coração reconhecido e grato. Gênesis 15:6 diz assim, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha aí, rapidamente dizendo que esse versículo, Deus fala através desse versículo. Deus deu fé a Abraão. Aí ele creu. Deus, trazendo para o Novo Testamento, Deus me dá fé em Cristo. Pela graça sou salvo mediante a fé em Cristo. A fé que eu tenho em Cristo faz com que a justiça dele me justifique e me salve. É o que ele diz aqui. Ele creu no Senhor, ele teve fé, e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa fé fez com que ele recebesse a justiça de Deus antes de Cristo, porque a maneira, o meio de salvação era a fé em Deus, e Cristo já existia naquela época, né? Desde a criação, a fala de Deus é nós, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para entender, nós temos que trazer a comparação com o Novo Testamento. Ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado para a justiça. Eu criei em Jesus, e Jesus foi a minha justiça. Aí eu fui salvo. Gênesis 17, 1, 2, aí pular lá para o 9, diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Tenho que dar uma rápida explicação aqui. Deus aqui está falando de maneira imperativa. Ele não está dizendo, ó, com tua força, tu trata de fazer, não. Presta atenção. E diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu estou mandando. Eu estou te dando condição. Vocês entenderam? Ele não está sugerindo a Abraão. Anda. É imperativo. Abraão não vai ter que andar porque ele quer e ser perfeito, porque ele vai se tornar perfeito. Não. Naquele momento Deus disse, você vai ser perfeito e vai andar na minha presença. É imperativo. Ele diz, farei uma aliança entre mim e ti. Olha, quando Deus fez uma aliança, quando você faz uma aliança com a mulher, o que acontece? Você se une a ela. Então Deus se uniu a Abraão.
e trouxe Abraão para se unir a ele. Aí como é que Abraão ia falhar, se era Deus que estava com ele? E te multiplicarei extraordinariamente. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança. Ó, tu não pode, ninguém pode, mas eu estou dizendo agora, impondo sobre você essa verdade. Tu guardarás a minha aliança, porque eu estou te dando a condição de guardar. Você está entendendo? Não é porque ele quer, não. Não é porque ele vai conseguir, não. Deus está entregando essa condição a ele. E a tua descendência, ó, no decurso das suas gerações, à medida que você for, aquela que vier através da linhagem de Isaque, então vai me obedecer, vai ser perfeito, vai andar comigo. Toda essa descendência espiritual no decurso das suas gerações. Deuteronômio 30, 2, 3, 9 e 10. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais se havia espalhado, o Senhor teu Deus. Está vendo? O de Deus, como eu, fui espalhado, era um pecador. Me arrependi, ele me recebeu, porque eu tinha, em nome de Jesus, sido predestinado para aquilo ali. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Olha aí. Deus vai começar a agir em você de novo, para te fazer o bem. Quando ele deixou de agir, você fez besteira. Quando ele agiu, você voltou a agir bem. Se deres ouvidos, aí, ó, a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Se converter ao Senhor, se voltar para Deus. Eu estava indo para o pecado, para o mundo, ouvi a voz de Deus, ó, ouvi. Aí eu me virei para Deus e comecei a caminhar para Ele. Aí Ele diz que tudo isso de bom vai vir sobre mim. Vamos ler 1 Reis aqui no capítulo 8, a partir do 47. Diz, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, onde tu nos céus, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Ó, como você tem que entender, o cara está fazendo isso aqui. Se Deus for fazer a justiça que a gente conhece, é matar. É matar. Faz-lhe justiça. Justifica eles, como nós fomos justificados por Jesus. A nossa justiça foi Jesus. Ele morreu por nós, ele pagou por nós. Aqui Deus tinha que fazer justiça pelo povo dele. É exatamente a mesma coisa que nós podemos trazer no Novo Testamento, que fica mais fácil de entender, porque a nossa justiça é Jesus Cristo, é bem claro o que a Bíblia diz. Perdoa o teu povo, o que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houveram cometido contra ti, e move tu a compaixão os que levaram cativos, para que se compadeçam deles. Jeremias 18:5 diz, então viu a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eleição pura aqui.
Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito, lhe faria. Tudo dizendo a mesma coisa. Não adianta você dizer que é de Deus, que ouviu a voz de Deus, se você não obedecer. Porque você pode ser um pecador que um dia ouve a voz de Deus e começa a praticar. Aí ele vai te perdoar e te trazer, porque ele te preparou para isso. O outro está lá na igreja, dando murro no olho da mulher e louvando a Deus. Com certeza, ele vai pagar todo esse preço, receber todo esse juízo que Deus fala aqui na palavra. Então, não é que as promessas de Deus não se cumpram, mas é que elas não se cumprem de qualquer maneira, e nem para todos, mas para os que creram, porque receberam a fé. E só crê através da fé em Cristo aqueles que foram predestinados, foram eleitos por Deus para receber essa graça pelo meio da fé em Cristo Jesus. Então, as bênçãos de Deus nessa terra são para os que obedecem. E as bênçãos eternas, inclusive a salvação, é para os que não só obedecem, mas creem, têm fé em Jesus. Acontece que só obedece quem crê. Só obedece na risca quem crê. Quem recebeu fé, aí cumpre. Segundo o que Deus determina na palavra. É como você, é aquela história, se você tiver certeza que a palavra de Deus vai se cumprir, que Deus é esse juízo, que Deus tem que considerar a bondade e a severidade de Deus, isso é como eu dizer, ó, ali na esquina tem gente, um cara matando as pessoas. Você acredita, aí você não passa lá. Mas se você não acredita, você passa lá. Todo mundo não vai, porque está vendo. Deus não está vendo, aí o cara não acredita. Porque Deus não se vê com os olhos, Deus se vê pela fé. Não se toca em Deus fisicamente, se toca em Deus pela fé, como aquela mulher do fluxo de sangue. Lá por trás, toca aqui no manto de Jesus, e ele diz, saiu poder de mim. Me tocaram. Os discípulos, senhor, mas tem dezenas de pessoas, o senhor está no meio da multidão, não empurra daqui, empurra da lá. Mas ali ele demonstrou que ele não é tocado fisicamente, ele é tocado pela fé. E aquela mulher foi com a fé que ele curaria e tocou nele. E ele sentiu, saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Alguém me tocou. Ele não estava falando em toque físico, ele estava falando em toque pela fé. Então, só obedece realmente quem tem fé. Por isso, o fato de obedecer verdadeiramente à sã doutrina, obedecer ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nos garante a bênção da salvação. Não pelo fato de obedecermos, porque nos tornamos bom, mas porque fomos predestinados para a eleição, para a salvação, através da fé, que não é dom de homens, mas dom de Deus. Já vimos, já conhecemos bem Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nada podemos fazer. Muitos pensam, né, que porque nasceram filhos de pais crentes, e são crentes,
tem as mesmas promessas garantidas. Muitos pensam porque é filho, filha do pastor, está salvo e tem que andar nos caminhos de Deus. Tem nada a ver. A linha do pacto não corre sobre o descendente sanguíneo, mas sobre o descendente espiritual. Essa linha foi por meio de Isaque, que era o genuíno descendente, e não Ismael. Romanos 9, 7, 8, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. O que é que o fariseu disse numa passagem lá? Somos filhos de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão. Agora tem duas descendências. Tem a descendência do sangue e tem a descendência do espírito. Mas todos são filhos de Abraão. Mas nem todos são filhos de Deus. Diz aqui, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Agora, toda a sua descendência, uma parte dela será chamada para ser filho. Isto é, estes filhos de Deus não são esses que foram chamados, uma parte da descendência, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Parece complicado, mas não é. Quando Deus explica, você entende bem perfeitamente. Da mesma forma, foi Jacó e não Esaú. 9, Romanos 9, já vimos, como está escrito, amei Jacó, presta atenção. Aqui é claro, meu irmão. Aqui é claro. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aí o cara quer dizer, Deus não é injusto para salvar um e deixar outros. Deus não faria isso, Deus é amor. Está aqui. Como está escrito, Deus dizendo, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí Paulo diz assim, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aí ele responde, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Ou seja, eu não darei o castigo que merece a morte eterna àqueles que eu não quiser dar. Eu não sou obrigado. Eu sou Deus e todos caíram. Todos estão na maldição. Todos estão degenerados. Então eu não tenho obrigação nenhuma de salvar todos, não. Eu sempre dou o exemplo que você vai no seu carro e tem duas pessoas, você... Ei, meu irmão, você quer uma carona? Quero. Não, você não. O carro é dele, rapaz. O carro é dele. Não tem nada de errado, não. Ele leva quem ele quer. O dono é Deus, o dono da vida. Ele dá quem ele quer. Terei misericórdia de quem me aprouver, de quem eu quiser, de quem me der prazer eu ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha, pelo amor de Deus, o cara que tem um mínimo de raciocínio, pegando isso aqui literal, rapaz, não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, de quem luta, de quem faz, de quem trabalha, de quem ora, de quem não... Não, a oração é uma consequência da salvação, mas a oração não salva ninguém. Agora, quem é salvo gosta de orar, mas ela não ajuda em nada, em nada. Nada que você faça ajuda em nada, porque todos estavam perdidos, todos, e careciam da misericórdia de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Acabou, ele é Deus, rapaz. É você chegar
Outro exemplo. Tem 2 pessoas morrendo envenenadas. Você vai entender mais ainda. Tá? Só que Deus poderia salvar as 2. Aí você chega com um antídoto. Você não pode salvar os 2. Aí você vai ter que escolher um. Ou então deixar morrer os 2. Mas se você der a metade uma, metade para outra, morre todos os 2. Aí você vai e escolhe um. Aí o que você escolheu, a família vai lhe agradecer, lhe idolatrar, vai lhe adorar. O que você não escolheu, a família vai querer lhe matar. Mas você tinha que escolher. Você tinha que escolher. Você tinha que salvar um deles. Deus é soberano. Deus não tinha que fazer nada. Estava tudo morto. Ele chegou por amor e disse, eu vou escolher alguns e dar outra oportunidade. Gálatas 3, 9 e 29. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você está vendo? De modo que os da fé. Quem são os da fé? É aqueles que receberam o dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esses que receberam a fé, são abençoados com o crente Abraão. Qual foi a bênção que o crente Abraão recebeu? Ele creu no Senhor e isto foi-lhe imputado como justiça. Eu recebia de Deus a fé em Cristo e isto me foi imputado como justiça. Cristo foi minha justiça. Olha aqui como confirma o que eu estou dizendo na sequência do versículo. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Ó. Se sois de Cristo, se você tiver recebido de Deus a fé em Cristo, aí você também é descendente de Abraão e filho de Deus. Mas se você é descendente de Abraão e não é de Cristo, porque não foi abençoado com a fé, com o dom de Deus na fé, você é só descendente de Abraão e filho carnal de Abraão, mas não é filho de Deus, porque não é filho da promessa. Muito simples. Depois que Deus explica, fica muito lógico. Então o cara não aceita isso aqui, o que não foi eleito, rapaz. Então quando Deus, usando Paulo, nos afirma, no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haya falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, pelo amor de Deus. Aqui está dizendo, nem todos os que estão no mundo são filhos de Deus. Não é que a palavra de Deus falhou para aqueles, não. A palavra de Deus é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ele tornou eficiente somente para aqueles que ele escolheu. Afirmativas muito fundamentadas aqui. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Traduzindo, nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus. Muito, muito, muito claro. Deus faz uma afirmação expressa de maneira negativa, mas logicamente a implicação positiva é: há um Israel genuíno. A rejeição de Israel por Deus não é total ou completa. Sua promessa, sua palavra não fracassou e nunca jamais falhará. Por isso, que aqui temos em Romanos, como nós temos aqui, nós vemos que Deus nos alerta que não todos, mas somente o remanescente será salvo. Romanos 9, 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque
Vocês se lembram da passagem que ele diz que dará a Abraão família como as estrelas, que ninguém poderá contar? Está aqui dizendo, sim, confirma isso aqui. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, que ninguém possa contar, o remanescente é que será salvo. Não são todos, não. É o remanescente. A palavra de Deus, quando ela é iluminada, quando ela é contextualizada, meu irmão, fica muito fácil. Iluminada por Deus é muito fácil. Tudo que querem tornar complicado, Deus nos explica de maneira... Porque isso aqui, eu vou dizer uma coisa, do jeito que Deus fala, só um burro, um cego, não entende. Sem a iluminação, eu não entendia, nunca tinha visto isso, mas desse jeito aqui, não tem o que não entender. Está muito claro, está muito primário. O remanescente é que será salvo. O que é remanescente? Remanescente é aquele que sobra, é o restante. Ou seja, quando Deus usa a peneira do Evangelho, somente o que sobra, o que permanece firme, é que será salvo. O resto, é como se você pegasse a igreja, para vocês entenderem, certo? Você pega toda uma igreja, né? Aí Deus taca na peneira do Evangelho. Aí passa no Evangelho. Cai 99%. Pai. Só o restinho que ficou é que vai ser salvo. É isso que ele está dizendo aqui. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O resto, o restinho que ficou no Evangelho, o que permanecer firme no Evangelho é que vai ser salvo. Isaías 28, 5. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Está vendo como o remanescente é resto? Quando, pela graça de Deus, conhecemos e cremos na palavra, um só versículo não fica como texto fora do contexto. Porque hoje também, nós da Siloé, somos esse remanescente, segundo a eleição da graça, como vemos em Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eu creio, meu irmão. Tinha uma ruma aqui que representava a humanidade. Deus pegou a peneira do Evangelho e começou a peneirar. Só sobrou nós. Só sobrou nós. O resto, o remanescente. Porque aquele que depositar sua fé totalmente em Cristo e somente dele depender, nunca, jamais se envergonhará. Romanos 9, 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é essa pedra de tropeço? Quem é essa rocha de escândalo? Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo, ó, é a pedra de tropeço e rocha de escândalo, não é? Muitos caem, tropeçam em quê? Por causa de Cristo. Eu prego o Cristo, o cara vai cair porque não aguenta. Ele é rocha de escândalo. Viu? Ele faz coisas que escandalizam as pessoas. Pai, tu viu o que aquele pastor Humberto está fazendo? Tu viu agora o que ele fez com fulano, com a fulana, rapaz? Rapaz, um escândalo. Jesus, Deus disse que botou essa pedra de tropeço, rocha de escândalo. A pensou? Coisa, a palavra de Deus não tem quem entenda não, né? Chamar Jesus de pedra de tropeço, rocha de escândalo. Mas para os que não querem ele, é isso mesmo. O cara vem todo se balançando, aí vem para cá, aí encontra aqui a Jesus, aí topa e cai. O que foi que Jesus foi para ele? Pedra de tropeço. Porque ele foi peneirado aqui. Desceu de buraco abaixo. E numa confirmação tremenda, Deus nos fala através de Paulo, que o fato de ser descendente de alguém que é filho de Deus, não quer dizer que essa pessoa seja também filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus, salvo, não quer dizer que os do meu sangue são salvos, não. Romanos 9, 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamado sua descendência. Já lemos isso aqui. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Todos os que nasceram de Abraão eram seus descendentes. Todos que nasceram do pastor Humberto são meus descendentes. Mas nem todos
eram filhos de Abraão, da descendência espiritual. Então eu não posso dizer que todos são. Com o comportamento de alguns, estão mostrando que não são. E eu não posso fazer nada. Eu até queria ser amaldiçoado também com eles, mas não posso. É maravilhoso como aqui Deus faz a diferença entre o filho e descendente. O que para o dicionário é sinônimo, né? Mas Deus é muito claro. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Quer dizer, o fato da pessoa ter nascido de outra, não quer dizer que seja filho dela. E muito menos filho de Deus. Você entendeu onde foi que Deus chegou aqui? Que se eu for filho de Deus, rapaz, eu cheguei numa conclusão tão linda que eu não vi isso escrito não. Mas Deus me iluminou e eu acredito que eu posso ter descendente e filho como Abraão. Que essa palavra filho, ela é exclusiva de Deus, isso é meu, viu? Eu creio que foi a iluminação que Deus me deu, nunca li não. Mas quando Deus estava me entregando isso aqui, Ele disse, ó, poder não é só meu. Tem outro poder na terra? Tem não, é só do Senhor. Tem amor na terra? Não, só do Senhor. Tem filho na terra? Não, só do Senhor. Isso quer dizer que o que nasce de você, primeiramente, não é filho, é descendente. É parentela. Família é a família de Deus, parentela é da carne. Filhos são os filhos de Deus, descendente é os descendentes da carne. É uma dedução muito lógica. Isso aqui não é texto fora do contexto não, rapaz. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Nem por serem descendentes do pastor Humberto, são todos seus filhos. É muito claro. O que acontece é que os filhos são descendentes. Os filhos são descendentes. Mas, para ser filhos, são descendentes espirituais. Por isso, Deus completa o versículo dizendo, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Já falei, a minha descendência não era meus filhos, nem filho de Deus. Em Isaque, Deus chamou quem Ele quis. Pode ter chamado todos? Pode. Pode ter chamado só um? Pode. Pode ter chamado nenhum? Pode. Mas em Isaque é que a minha descendência será chamada para ser filho. Aí eu posso dizer, isso aqui é meu descendente e meu filho, o mesmo, ou a mesma. Mas, se não for chamado por Deus, não é meu filho ou minha filha. É descendente. Veio do meu sangue, só isso. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Que descendência agora Deus está falando? Claramente Deus está falando da descendência espiritual, como acabei de falar. Aqui Deus alerta que as promessas de raça e nação eleita que foram feitas a Abraão não foram para todos os seus descendentes naturais sanguíneos. Toda aquela turma ali. Mas a única e exclusivamente para os descendentes de Abraão vindos através de Isaque, que era o filho que representava a promessa de Deus de salvação para os seus escolhidos, e não para todos. Gênesis 21, 9. Olhe, vendo Sara, presta atenção aqui, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. É muito importante você entender esse pensamento aqui, essa passagem que é tão complicada, e que Deus nos deu os privilégios de iluminar. Então Sara disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Olha, ele achava que era filho. Disse, porém, Deus a Abraão, olha, presta atenção ao que é que Deus diz aqui. Você viu? Filho, Sara dizendo, teu filho, filho dessa egípcia. Aí Abraão ficou triste por causa do filho. Aí Deus entra e diz o seguinte, não te pareça isso mal por causa do moço. Olha aí. Olha aí. Olha uma palavra que muda tudo. Por que que Deus não disse assim, não te pareça isso mal por causa do teu filho Ismael? Não, não. Olha
olha que coisa tremenda. Não te pareça isso por mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ele já tinha dito antes, está vendo? Será chamada a tua descendência. Mas também agora presta atenção. Quando ele falou de Abraão, ele chamou de moço. Mas também do filho da serva, não teu, farei uma grande nação. Por ser ele o teu descendente. Então ele era descendente, mas não era filho. Ele era filho da serva, mas não era filho de Abraão, nem filho de Deus. Viu o que é palavra? Viu o que é contextualizar? É muito, muito maravilhoso. Mas também do filho da serva, do moço que eu falei, que não é teu filho, farei uma grande geração. Por ser ele teu descendente. Tá bom, tu gerou ele é teu descendente, eu vou fazer alguma coisa por ele. Agora salvação não. Salvação não, só o de Isaque. Até aquele momento Abraão também ainda não sabia diferenciar o descendente carnal, sanguíneo, do filho espiritual da promessa de Deus. E achava que Ismael era tão filho quanto Isaque. Gênesis 21, 9 diz assim: vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Olha aí, olha a sabedoria que Deus deu à mulher aqui. Olha a auxiliadora idônea aí. Onde é que a mulher é usada por Deus? Onde ela foi em cima. O filho da escrava. Não disse teu não. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Ele achava que era. Ele não tinha recebido o discernimento ainda. Então o próprio Deus falou a Abraão que o que Sara estava fazendo não era nada de mal. E não chamando Ismael de filho, mas de moço, alertou Abraão que a descendência verdadeira dele seria chamada em Isaque. Nós já vimos, disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso por mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Atende a Sara em tudo que ela disser. Único lugar na Bíblia que eu vi Deus dizer: atende a tua mulher no que ela disser. Por quê? Porque Deus, a obediência a Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus está acima de qualquer coisa de aliança na terra. Mulher, sede submissa aos vossos maridos. Aí aqui ele diz assim: Abraão, sede submisso a Sara. Não é não? Atende tudo o que Sara disser. Por quê? Porque ela estava sendo usada por Deus. Ela estava aplicando a palavra. Ela tinha recebido o discernimento de Deus. Aí Deus disse: não, ela não está errada não, rapaz. Atenda tudo que ela disser. Ou seja, não era Sara, era Deus usando Sara. Então a mulher tem que pedir para que ela seja sábia, receba essa sabedoria de Deus. E aí ela vá e alerte o marido. Quanto ao descendente sanguíneo, Ismael, Deus chamou de filho da serva, e que por ele, ser descendente carnal de Abraão, daria o que os carnais gostam e querem. Tornou ele uma grande nação terrena. Gênesis 21, 13. Mas também do filho da serva, não teu filho, farei uma grande nação. Por ele ser teu descendente. Você está vendo a diferença de filho para descendente? Então você tem descendente, meu irmão e minha irmã. Mas pode não ser filho. Você gerou com teu marido? Você gerou com tua mulher? Por enquanto é descendente. Só vai ser filho quando confirmar que Deus chamou ele na geração, na linhagem de Isaque. Senão, você pode se agarrar com Deus, que não tem jeito não. Muitos, quando necessitam deixar os descendentes carnais, ainda acham que estão fazendo alguma coisa errada, alguma coisa de mal. O próprio Deus ordena, presta atenção aqui, eu vou repetir.
Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Então, Deus disse: meu filho, você abandonou essas pessoas que estão em pecado, que seus descendentes, não pense que você é mau. Não se preocupe. Não deixe o diabo lhe enganar. É só teu descendente, não é filha não. Pronto. É só teu descendente. Não tem nada a ver comigo nem com você. E me deu fé para me crer nisso. E para que Deus me ilumina a palavra se eu não vou obedecer? Não, senhor, não aceito não. É minha filhinha querida. Não, senhor, não. Eu vou lhe servir, mas ela vai ficar. Não adianta, meu irmão. Você fizer isso, eu vou lhe dizer uma triste notícia, você está junto. Porque quem está aqui não tem jeito de passar para lá. E quem está lá não tem jeito de passar para cá. Não existe essa possibilidade. Não existe. Passou para lá, pode deixar. Pode não perder seu tempo, não. E se você for, é porque era de lá. É porque era de lá. Pode ter certeza. Porque mesmo eu querendo ir, ser amaldiçoado com eles como Paulo queria, não podia. São as tipologias que Deus usa no Antigo Testamento. Isaac representando os verdadeiros filhos de Deus. Ismael representando os descendentes carnais. Se Deus mandou separar Isaac de Ismael, é porque tem uma divisão espiritual. Um era espiritual, o outro era carnal. Quem é você para ser mais sábio do que Deus e dizer que é filho de Deus e consegue viver com um parente carnal? 1 João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, ele diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, quem não tem comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, não pode ter comunhão conosco. Mesmo que tenha a mesma descendência carnal, ou seja, filho do mesmo pai terreno, assim como Ismael era filho do sanguíneo. Vamos só ver esse versículo 17 de Gênesis. Confirmação numa palavra muito dura dessa é bom demais. Gênesis 17, 19. Deus lhe respondeu. Presta atenção. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Olha aí, ó. Falou descendente não, viu? Falou descendente não. Te dará um filho. E lhe chamará Isaque. Olha o que ele diz. Olha o que Deus diz. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Aqui não é a descendência de Abraão, não, rapaz, é de Isaque. Para a sua descendência, ele está falando de Isaque, que ele ia fazer aliança perpétua com a descendência de Isaque e a descendência de Abraão, que fosse da linhagem de Isaque. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Aí. Ele foi lá pedir exatamente como eu peço. Senhor, tenha misericórdia. Oh, meu Deus, abençoe. Aí o que é que pode fazer? Deus pode poupar, pode dar tudo aqui, mas quando a gente partir, vai para o inferno. Vai para o inferno. Se algumas filhas não se posicionarem, não se mostrarem crentes verdadeiramente em Deus, não mudarem as suas vidas, vai ser abençoada, porque eu vou pedir a Deus misericórdia, como ele pediu por Ismael. E vou pedir que Deus dê tudo aqui, tudo. Eu posso pedir. Peça, pode pedir. Agora, não se engane. Quando Jesus voltar, o caminho é inferno. Isso aí
Não perca seu tempo querendo mudar a predestinação, você não muda não. Olha aqui, quanto a Ismael, eu te ouvi, porque Abraão orou por ele, pediu por ele, como eu peço, por todas as que se desviaram e se perderam. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Agora, ele diz assim, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Não adianta, não peça que Ismael seja meu filho, que eu não escolhi, eu não elegi, eu não predestinei. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará luz, nesse mesmo tempo, daqui a um ano. Deus vai de versículo a versículo, confirmando mais e mais essa doutrina maravilhosa, que revela a sua soberania e justiça, pois ele nos disse, 9:7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Em seguida, no versículo 8, ele deixa mais claro ainda que os filhos de Deus não são os filhos da carne, não são os descendentes sanguíneos, mas a descendência de Deus. Os filhos de Deus são considerados aqueles que são filhos da promessa. 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Quando lê isso aqui, não esqueça não, agora você pegou o fundamento. Os filhos de Deus não são propriamente os da carne. Os filhos de Deus, pastor Humberto, não são todos aqueles que tu gerou na carne, não. Quando tu teve relações sexuais e gerou, e a tua mulher concebeu e pariu, não são filhos de Deus. Se eu não escolher, se eu não chamar essa descendência para a linhagem de Isaque, será que se pode ser mais claro do que isso? Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, rapaz. Aí está certo. É muito claro. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Quem não receber pela graça a fé, não vai crer. Não obedece e nem vai entender. Pois Deus diz que quem é descendente não é filho, mas diz que o descendente pode ser filho da promessa. Não obrigatoriamente porque é descendente é filho, porque a promessa é somente para os filhos que ele escolheu e não para todos os descendentes. A chave para todo o entendimento está na fé, que é recebida pela graça e nos faz entender e separar bem o filho espiritual, que é o filho da promessa, do descendente carnal, que é nascido da vontade do homem. João 1, 12 e 13 diz assim, mas a todos quanto receberam, olha aqui, agora lá em João, olha o que Deus diz, estamos terminando, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oh, Deus maravilhoso, detalhista, repetitivo. Os quais não nasceram do sangue, não foi do meu sangue não, nem da vontade da carne, eu tive vontade de ter relação, aí fui lá e gerei aquela filha. Nem da vontade do homem, eu tive vontade, eu queria ter filhos e filhas. Mas de Deus, esses são os filhos de Deus. Por isso Deus diz que a palavra da promessa é a comunicação que através de Sara, ele entregará o filho da promessa, o descendente espiritual. Romanos 9:9. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Virei e Sara terá um filho. Olha aí. Ele chegou e deu a promessa. A palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não terá um descendente, um filho. Deus é enfático quando afirma,
Porque a palavra da promessa é esta. Em seguida afirma que o tempo designado é o ano seguinte. Gênesis 18, 10 e 14. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara, a mesma mulher que segundo Gênesis 11:30 era estéril, 11:30. Sarai, que ainda era Sarai, era estéril, não tinha filhos. Que segundo Gênesis, 18 anos, havia passado a idade de gerar filhos, pois já era velha e não menstruava mais. Para quem não entende, entender agora, Gênesis 18, 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara lá já lhe havia cessado o costume das mulheres. Essa maneira de falar da Bíblia aqui, havia cessado o costume das mulheres. Sara já não menstruava mais, então não podia ovular, então não podia gerar. Mas que também, segundo Gênesis, a poderosa palavra de Deus, Sara, na idade de 90 anos, teria não somente um descendente, uma criança, mas um filho. E que filho, né? Isaque, que significa riso, ou ele riu-se, porque Abraão e Sara riram-se quando receberam a promessa de terem um filho com a idade avançada que eles tinham. É bom vocês prestarem atenção e aprender aqui uma pequena diferença, que todo mundo só lembra que Sara riu, mas Abraão também riu. Vamos prestar atenção aqui para vocês tomarem conhecimento dessa diferença. Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Gênesis 18, 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançada idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então aqui é outra coisa minha, que eu não senti paz. Eu quero ter a coragem de discordar de todos os intérpretes que afirmam por unanimidade que Abraão também duvidou quando riu da notícia que teria um filho naquela idade. Eu acredito, o que eu senti de Deus, que Abraão tinha rido porque ficou tão maravilhado com a notícia. Meu Deus, eu vou ter um filho, meu Deus. Ai, Senhor, eu não acredito. Essa maneira de falar. Foi o que eu senti na hora que Deus estava. Contrário a todos os intérpretes. Eu não quero nem saber se eles são grandes, se eles têm nome. É para a glória de Deus? É. Então, é tanto que Deus não o admoestou. Olha aí. A confirmação, Deus não admoestou. Sara sim, riu duvidando, pois foi admoestada por Deus. Olha em Gênesis 18, 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Olha a diferença. Ela duvidou. Será isso verdade? E ele não. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Um homem velho como eu e uma mulher. Meu Deus, nós vamos ter um filho, meu Deus. Eu não acredito, é bom demais. É bom. É nesse sentido. O discernimento, a iluminação que Deus me deu foi essa. Foi o que eu recebi. Eu tenho a lógica. Por que Deus chamou Sara a atenção e não chamou Abraão? Acaso para o Senhor, ele diz, quando Sara fez isso, a coisa difícil, acaso para o Senhor, a coisa impossível de Deus fazer? Com certeza, não. Então Deus, Ele queria
Por isso que Isaac quer dizer rio. Ele riu-se. Representa isso. Ele significa isso. Então, é algo tão lógico, sabe? E nós ficarmos nos preocupando com o que Deus faz, enquanto nós devíamos obedecer. E nos conscientizarmos que nem que eu queira, meu irmão, nem que eu morra, eu não posso mudar a predestinação. Eu não posso mudar a eleição. Nem todos os meus descendentes são filhos, mas somente os da promessa. E a promessa foi Isaac. Deus disse que fez aliança com ele, e não com Ismael. Você está vendo por que é que as pessoas não aceitam? É mais ou menos como a passagem que Deus diz que naquele dia haverá choro e ranger de dente. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E vai e diz que naquele dia haverá choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente de ódio. Porque todos, aí sim, toda a humanidade, os filhos e os não filhos, vão se dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os que já tinham confessado e aceitado pela fé como nós, vão para a direita do Pai. Os outros vão para o lago de fogo e enxofre. Então eles vão fazer uma coisa que eles vão ter ódio. Como é que pode? Eu vou me dobrar, confessar que Jesus é o Senhor e vou para o inferno? É o que eles sentem hoje. Eu quero ir para lá, eu gosto, está certo lá, eu não consigo. Aí ele tem ódio. Ódio de mim, ódio de você. Inveja. Por isso, meu irmão, se alegre quando certas pessoas têm raiva de você. Se alegre quando certas pessoas falam mal de você. Para mim é uma honra. Quando eu vejo um descendente, não filho da promessa, desses aí que falam de mim, eu digo ao Senhor, obrigado. Eis aí a confirmação que eu não faço parte da vida com eles. Eis aí, Senhor, ele falando mal. Ele tem ódio de mim. Por quê? Porque ele queria estar na bênção que eu estou. Ele queria estar na paz que eu estou. E ele não consegue. Aí ele tem ódio. É aquela inveja maligna. Ele quer ver o mal de qualquer jeito. Porque ele já está na desgraça. Ele já está na derrota. Ele já está com o seu destino. Ele já sabe da predestinação. Nós cremos e aceitamos a predestinação, meu irmão, e nos alegramos porque ela é boa para nós. Eles sabem também, eles sabem. Agora a reação é de ódio e pergunta, por que Deus não me escolheu? Aí Deus diz, pode o barro perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim? O oleiro pega o barro, o oleiro, nos casos, é Deus, pega o barro que somos nós, bota aqui e faz o que ele quer. Só que o olheiro, a Bíblia diz que ele faz uns vasos para honra e outros para desonra. Ele faz um jarro bonito e tal, aí o jarro tem a honra de ir lá para a mesa, receber flores. E faz outros para desonra. Porque até hoje no interior, o olheiro faz pinico de barro. Pronto, moço. Aí, um recebe flor e o outro recebe o quê? Pinico. Aí o barro pode dizer por ele, pai, eu quero ser vaso de flor, não é pinico não. Não pode. Barro não tem conversa, barro não tem. Ele era barro. Então Deus chegou e viu todos perdidos. Ele escolhe e faz com quem, do jeito que ele quer. Aquela passagem do cara dos talentos, né? O cara chamou um, trabalhou o dia todinho, vou dar tantos talentos. Você, tantas horas, a mesma coisa. Você, 1 hora, a mesma coisa. O cara, eu trabalhei o dia inteiro e recebi a mesma coisa. Ele disse, pai, é meu. É meu.
Eu pago 200, não estou sendo injusto, não. Na nossa cabeça está injusto. Como é que um cara que trabalha 10 horas recebe um talento e o que trabalhou 1 hora recebe um talento? Mas ele é o dono. Você devia... Por que você disse que não aceitava? Então não tem o que reclamar. Tem que se submeter e não adianta reclamar. Porque as parábolas, elas não conseguem alcançar o poder de Deus, porque na parábola existe uma abertura para você fazer algo diferente. Em Deus não, está feito, está determinado. O decreto fechado, não tem mais como mexer, acabou-se. Será que fica dúvida, mais uma vez, do que Deus fala de eleição? Que nem todos são é triste, é triste. Mas se não for salvo pela fé, não adianta. Embora eu peça a Deus misericórdia, pode até dar bem materiais, pode crescer, pode ser tudo, mas é como a linhagem de Ismael, vai para o inferno. Com certeza vai para o inferno. E eu só peço que Deus me sustente, me dê força, me dê essa paz e o contentamento em não questionar a predestinação. Por que Deus? Eu sou um homem tão bom, te sirvo tanto, por que o Senhor pegou tal e tal filha minha e... Quem sou eu? Aí Deus disse, tu é para se banhar, pai, que eu te escolhi. Fique aí, caladinho. Me dê glória por causa disso, que aí eu vou ter misericórdia delas enquanto você estiver aqui. Aquilo que Deus diz, né? Por causa do meu filho Davi. Então tem muita gente, sabe? Minha descendência, que não vai sofrer agora, não. Eu me disse, deixa eu te chamar. Deixa eu te chamar que vão prestar conta comigo. Eu digo, Senhor, eu faço agora não. Porque aí eu sou humano ainda, eu sofro, né? Embora não me ame, eu amo. Embora não me ame, eu amo. Só não quero é conversa, porque não quer conversa com Deus. Mas Deus manda eu amar. Né? Abraão obedeceu. Quando descobriu, obedeceu. Mandou embora. Para terminar, a chamada de atenção é essa. Enquanto ele estava, ele achou mal. Mas quando ele foi conscientizado por Deus, ele não questionou. Pegou o cabrinha e a cabrinha e ó, vamos embora. Você não tem parte comigo. Pronto. Abraão o quê? Teve fé, ele creu. Isso foi-lhe imputado como justiça. Ou seja, ele foi salvo. Então, que o poderoso Deus, no Espírito Santo, nos sustente, quando tivermos que passar pela prova, de saber que um descendente nosso não é filho. Que assim como Deus tem me sustentado, sustente aquele que um dia ele achar que deve passar por essa prova, ou como alguns aqui estão passando junto comigo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus nos confirme a graça recebida, mediante a fé em Jesus Cristo, como justiça salvadora e justificadora, em nome de Jesus. Amém.